Ok, vamos abrir a Bíblia em Daniel 3. Daniel 3. Às vezes é difícil perceber o que é que nós podemos pregar para a igreja. Porque, crendo ou não, a pregação é sempre sujeita àquilo que Deus nos fala durante a semana ou durante estes tempos. Então não quer dizer que aquilo que Deus falou para mim seja necessariamente aquilo que a igreja precisa. Mas esta pregação eu podia trazer, nesta pregação, que tem a ver com esse versículo também, 1 de Pedro 1,7, eu podia trazer várias nuances, várias inclinações. Podia dizer que o Rei está sempre na fornalha connosco, quando nós passamos pela adversidades. Podia dizer que nós podemos ter uma fé inabalável. Podia dizer que Deus nunca foge do controle das coisas. Podia dizer que no fim de tudo Deus trará um resgate à nossa vida. Eu não sei. Podia abordar este texto. E como é que eu penso numa pregação? Penso naquilo que está afeto, naquilo que eu preciso de ouvir, naquilo que eu acho que os irmãos precisam de ouvir, naquilo que é a cultura que está instituída na nossa sociedade, naquilo que nos faz pensar o que é que a pregação pode produzir em termos de fé e principalmente de revelação de Deus, e o que é que nos leva a pensar isto durante a próxima semana. Então eu vou ler Daniel, do versículo 14 ao versículo 25. Os irmãos conhecem o texto. E eu vou abordar isto em diversas perspectivas. Daniel capítulo 3, 14 a 25. Porquê é que este texto veio? Há sempre uma causa, não é, de nós nos debruçarmos sobre alguma coisa. Há dias estava a falar com a minha mãe e amanhã vou celebrar o 87º aniversário dela, e ela passou 12 dias em estado de coma. E há dias eu estava-lhe a dizer: olha mãe, estás muito melhor e ainda bem que vais fazer 87 anos. E ela disse-me: olha filho, foi graças a Deus, é graças a Deus eu estar viva. Eu achei interessante, ela passou por um período muito difícil, 12 dias em estado de coma, depois de um acidente, há uns anos, tem uma série de patologias, mas ela disse: graças a Deus que eu estou viva. Então eu fui ler este texto, porque todos nós passamos por adversidade. Eu estou a olhar para vocês, eu estou a olhar para a vossa cara, eu estou a dizer: estes irmãos aqui já passaram coisas tão difíceis. Já passaram pela fornalha ardente. Todos vós. Eu podia citar cada um e citar o problema pelo qual vocês passaram, e passaram todos por uma fornalha ardente, por sofrimento, por enfrentando obstáculos tão difíceis, vicissitudes tão difíceis, situações tão graves, quer em termos de finanças, de emprego, de saúde, de fé. Já passámos por coisas tão dolorosas, não foi? Todos nós. Situações de cirurgias, situações de doenças autoimunes, situações do fórum familiar, não é? Todos nós já passamos por coisas difíceis, situações sociais dramáticas, todos nós já passamos por isto. Eu quero ler este texto, porque estes homens estavam a passar por uma situação muito difícil. Eu quero abordar isto à luz da cultura, à luz do Evangelho, e quero, acima de tudo, que este texto de Daniel nos revele Jesus. Todos os textos da Bíblia, do Antigo Testamento, têm o objetivo de revelar Jesus. Jesus, amém? Então eu quero ler este texto do versículo 14 ao versículo 25, que diz assim: falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Cedraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta,
da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É interessante, não é? Aqui a cultura da época exigia um tipo de adoração, porque eles tocavam, dançavam e elogiavam aquela estátua e aquele Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. E agora vem o texto-chave e diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Diga lá comigo: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora há aqui uma expressão interessante. E, se não, mas se isso não acontecer, e isto é a adoração genuína, nós falamos muito em adoração, não é? Música e saltar, mas estes homens revelaram que era a adoração genuína. Eles estavam à espera de um resgate, de um livramento, mas eles dizem, mas se isso não acontecer, não é? Mas se isso não acontecer, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses. Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens e carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? E isso provavelmente foi o que aconteceu connosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de maior tribulação, de provação, de sofrimento. Havia sempre um 4º homem, havia sempre aquele que era semelhante ao Filho de Deus no nosso meio a controlar todas as coisas. Estes homens provavelmente tinham, eram pessoas com profissões específicas e de algum valor social. Eles eram artesãos, eles eram artífices. Este Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma profissão específica de alto valor, porque eles trabalhavam para o governo da Babilónia. Agora quero aqui dar uma nuance diferente do sofrimento, quero que nós entendamos isso. Eu vou dar um exemplo para que nós não nos contaminemos com a cultura deste mundo. Eu quero que os irmãos reparem nisso, por favor. A estátua, os irmãos se lerem, a estátua, aquele Deus que Nabucodonosor mandou construir, não é referente a Deus nenhum. Não tem nome. Não é referente a Deus nenhum. Ou seja, é uma estátua que se refere, simboliza todos os deuses pagãos daquelas nações à volta. Ele mandou fazer uma estátua para que fosse adorada a cultura do mundo, a cultura pagã, na imagem daquela estátua. Eles podiam dizer que é o rei não sei quantos, podiam-lhe chamar o rei da morte, o rei do adultério, o rei de não sei Baloc, o rei não sei quantos. Não, a estátua não tem nome. Ou seja, não tem nome porquê? Porque provavelmente aquela estátua refere-se a todos os deuses
que as nações pagãs adorariam. Então era público e era ordenado que todas as pessoas no reino adorassem à cultura pagã daquela época. Porque aquela estátua simboliza a cultura pagã daquela época. E estes homens, apesar de serem judeus e estarem exilados na Babilónia e terem que se confrontar com a cultura babilónica, ainda assim eles recusaram. E vejam, eles tinham empregos dentro do governo da Babilónia, eles eram obrigados a assimilar, e o processo chama-se assimilação, assimilar aquela cultura babilónica à adoração a todos os deuses que poderiam pensar que aquela estátua representaria. Agora é uma coisa interessante, isto acontece connosco. Acontece connosco nas escolas, acontece connosco nos cabeleireiros, acontece connosco na jardinagem, acontece connosco na Soflusa, acontece connosco nos trabalhos liberais, acontece connosco na Câmara do Barreiro. Todos os dias nós somos confrontados com o facto de termos que rejeitar uma cultura pagã e de não adorarmos, que aquela estátua simbolizava a cultura pagã da época. E todos os dias nós temos que fazer escolhas, todos os dias em função da nossa santidade, todos os dias. E agora repare numa coisa, isto é o que está a acontecer hoje. Daniel profetizou sobre isso. Repare nisto, adorar publicamente tinha que se adorar a todos os falsos deuses. Adorar publicamente tinha que se adorar àquela cultura. Mas eles podiam adorar ao Deus de Israel em particular. E isto é o que acontece hoje na nossa sociedade. Você chega a uma escola e você é confrontado com a ideologia de género, é confrontado com as crianças os meninos quererem ser meninas e você não poder contrariar isso. É confrontado com a homossexualidade, é confrontado com é confrontado com a violência, é confrontado com uma série de questões que são anticultura cristã, mas você não pode rejeitar, não pode frontalmente ir contra essa cultura perversa. Isso acontece hoje. Você é levado a aceitar essa cultura em todas as áreas da sociedade, na música, no cinema, na escola, em todas as áreas culturais. Nós somos confrontados com essa cultura. E esta estátua representa a cultura social, a cultura moral, a cultura errada da sociedade. A cultura errada da sociedade. E nós somos levados a adorar aquela cultura se nós não tivermos cuidado. No entanto, a nossa sociedade permite-nos que nós tenhamos cultos particulares, uma fé particular, uma adoração ao nosso Deus particular. Mas fora, publicamente, nós somos obrigados, quase obrigados, a sermos assimilados ou assimilar aquela cultura pagã. Então, vejam isto. Eu vou dar-vos um exemplo. E às vezes a cultura pagã vence a nossa fé. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, há um tempo atrás, fizeram um estudo entre os jovens universitários de 18 a 23 anos. E então havia um universo de jovens de 18 a 23 anos que não eram cristãos. E havia um universo de jovens de 18 a 23 anos que eram cristãos. E perguntaram a esses jovens quantos é que já tinham tido, escute, cultura pagã, quantos é que já tinham tido relações sexuais antes do casamento? Os jovens não cristãos tinham uma percentagem de 28% de jovens não cristãos que tinham relações sexuais antes do casamento. E depois perguntaram aos jovens cristãos dos 18 aos 23 anos universitários quem é que já tinha tido relações sexuais antes do casamento. Não sei qual é a percentagem que vai na sua mente. Alguém quer sugerir uma percentagem? 0. 25%. Ou seja, a diferença entre o cristão e o não cristão eram 3, 4%. Ou seja, no meio cristão, a cultura social, a cultura da época, a estátua do Nabucodonosor venceu a sua fé. E isto é um indicativo para nós. No meio dos jovens cristãos, 18 a 23 anos, 25% deles tinham tido relações sexuais antes do casamento.
Ou seja, aquela cultura instalada nos Estados Unidos venceu a fé daqueles jovens cristãos. E às vezes a cultura que está impregnada, a cultura social, hoje fala-se na cultura woke, não é? A cultura que está instalada, às vezes vence a nossa fé. Então esta é uma perspectiva que eu quero trazer à igreja hoje. Eu disse que a pregação às vezes tem várias linhas, não é? Então esta é uma perspectiva. Às vezes deixamos que a cultura vença a nossa fé. E nós somos bombardeados, nós somos perseguidos, nós somos massacrados no ramo empresarial, no ramo desportivo, no ramo cultural, nas escolas. Nós somos massacrados para que nós assimilemos essa cultura pagã. Aqueles jovens assimilaram aquela cultura, os crentes. E vejam que a margem a diferença percentual dos cristãos para não cristãos eram 4% de diferença. O clima que disse 0 era o que era expectável acontecer. Mas a cultura pagã, a cultura do Nabucodonosor, a cultura daquela estátua, a idolatria, a adoração a uma falsa cultura, venceu aqueles jovens nos Estados Unidos. E às vezes isso acontece na igreja. A cultura tem vencido a nossa fé. Então, o desejo é que nós possamos fazer como Cedraque, Mesaque e Abednego. Não deixar que... Era fácil eles serem vencidos pela cultura. Porquê? Porque eles tinham um trabalho específico. Eles eram trabalhadores do reino, do governo. Muito mais difícil. Os irmãos, o Filipe, por exemplo, que trabalha com empresas, com o ramo empresarial, é difícil, não é? É difícil. Porque há muita desonestidade à volta. Não é? Nós temos que manter a integridade. Quem trabalha nas escolas, a Carla e a Vera, é difícil. Não é? A Lúcia nos hospitais, é difícil manter a integridade. É o que Deus pretende de nós, mas é difícil. Não é? Então que a nossa fé vença a cultura que está instalada. Eu não sei se isto faz sentido para vocês. Não é? Os jovens que namoram, que a vossa fé vença a cultura que está instalada, que é permitido tudo é permitido. Não é? E nós hoje vamos votar, que nós votemos, à parte, um conselho, que nós votemos naqueles que têm a melhor cultura para esta nação. Não a cultura que está instalada, que hoje tudo é permitido. É difícil, mas tudo é permitido. Entendem o que eu estou a dizer? Então aqui Cedraque, Mesaque e Abednego não se deixaram contaminar com aquela cultura. Porque a cultura falou mais alto do que a fé. Não é? E nós às vezes, a nossa cultura fala... Vou dar um exemplo. Não é? Qual é a nossa cultura? Nós temos falado em cura, cantamos cura. Qual é a nossa cultura sobre cura? Ainda há dias ouvi um casal... que eu estou a ajudar, um casal a dizer-me, crentes, há 30 anos, a dizer-me que ele consultou os signos para perceber, filho de pastor, consultou os signos para perceber se aquilo ia resultar. A cultura está a vencer a fé das pessoas. Entendam o que eu estou a dizer? A estátua de Nabucodonosor está a receber adoração de cristãos. Então temos que reverter isso. A nossa fé tem que falar mais alto do que a cultura desta época. Cedraque, Mesaque e Abednego podiam estar envolvidos com a cultura da Babilónia, que é normal. Eles trabalhavam na Babilónia, eles eram funcionários do governo, mas eles não se deixaram contaminar por aquela cultura. Não cederam à pressão. Diga lá comigo, não ceder à pressão. Eu vou-lhe dar um exemplo cultural. A nossa cultura em fé aqui, eu não sei se o irmão crê nisso, a nossa cultura em fé aqui é que Deus resgata a nossa vida. Foi o que eles disseram. Amém? Discute isto, por favor. Em termos de saúde, quem é que nos cura? Jesus. Jeová Rafá, Jesus. Mas às vezes nós caminhamos por uma cultura perversa e paralela. Aceitamos tudo o que é errado para chegar à cura. Ciências holísticas, ciências do não sei quê, não é? Então, nós deixamos-nos
conduzir por uma cultura completamente errada e depois queremos que Jesus nos cure. A nossa fé sucumbiu a uma cultura que está instalada. Então, em todas as áreas da vida, quer seja na área cultural, educacional, na área da saúde, a nossa fé deve estar acima da cultura que está instalada. Vou dar-vos um exemplo e não levem a mal. Hoje há cristãos que dizem assim, coitadinhos dos homossexuais. Não, a homossexualidade é uma cultura antibíblica que está instalada. A maioria dos média está dominada por esse lobby da homossexualidade. Os homossexuais elegeram o Clinton nos Estados Unidos há uns anos atrás. É um lobby forte. E nós dizemos, pois, coitados. Não é coitado, é uma cultura antibíblica. A nossa fé tem que estar acima dessa cultura. Amém? A nossa fé não pode ceder a pressões. Amém? No versículo 17 e 18, e agora é aqui que é o segredo tão simples para nós. E agora vem o sentido para nós. Amém? Eu fiz uma perspectiva geral acerca da cultura, da diferença entre fé e cultura. Mas agora no versículo 17 e 18 vem o sentido objetivo de fé para nós. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram, o nosso Deus nos livrará dessa situação. Uma convicção de fé. Eles não estiveram ali com um plano de intercessão de não sei quantos dias, não estiveram ali a tentar duvidar de quem Deus era, não disseram, mas Deus tem que não sei. Não, eles disseram, o nosso Deus, objetivamente, com um propósito específico, uma fé específica, o nosso Deus nos livrará, o nosso Deus nos resgatará. Amém. E nós tivermos alguma situação, passamos por um sofrimento de saúde, na saúde, nós temos que proclamar isto, o nosso Deus nos livrará. Quantos irmãos aqui não passaram por uma depressão? Quantos irmãos aqui não passaram por uma situação emocional tão difícil, não é? Você tem que dizer, o meu Deus me resgatará destas situações. Amém? O meu Deus me resgatará. Este foi o segredo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas sabe qual foi o segredo? Porque depois o segredo, não é? Eles disseram assim, nós temos a certeza que no meio desta aflição, o nosso Deus nos resgatará desta situação. Não sei se algumas pessoas estão a passar por situações de cura, precisam de cura. Você só tem que dizer, eu tenho a certeza, uma fé específica, que o meu Deus me resgatará desta situação. Amém? Só dizer isso. Você só tem que dizer, o meu Deus me resgatará. Mas eles ainda disseram o seguinte, mas se isso não acontecer, nós não deixamos de adorar ao nosso Deus. E sabe o que é que eu acho ao ler o texto, para mim? Lá está, isto agora é uma perspectiva pessoal. Eu acho que quando eles disseram assim, mas se não acontecer, porque às vezes nós queremos obrigar Deus a fazer alguma coisa por nós, mas eles disseram, mas se não acontecer, e isso não é pôr a fé em causa, não é pôr Deus em causa, é dizer, mas se não acontecer, nós louvamos a Deus na mesma. Nós estamos aqui de qualquer forma para adorar o nosso Deus. Quer Ele nos cure, quer Ele não nos cure, quer Ele nos resgate do sofrimento, quer passemos pelo vale da sombra da morte. Em qualquer situação, na fornalha ardente, nós estamos aqui, independentemente de qualquer situação, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Amém? Quer a família esteja a passar um momento difícil, quer a minha mãe passou por aqueles anos de dificuldade, 12 dias de estado de coma, anos de dificuldade. Em qualquer momento, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. E há dias eu tive o prazer de ouvir dizer, filho, graças a Deus que eu estou viva. Ela teve consciência que foi Deus. Então, quer você passe por uma situação difícil no trabalho, no casamento, na saúde, Deus vai resgatar a sua vida através da fé específica que você tem nele. Mas se não acontecer, nós estamos aqui para o adorar com tudo o que nós somos. Porque eles perceberam que eles não iam adorar a Deus por aquilo que Deus dava, ou que eles podiam receber de Deus, mas eles adorariam a Deus por quem Deus é. Isto agora parece tão simples o que eu estou a dizer. Às vezes até tenho um certo acanhamento de dizer estas coisas simples. Mas é a verdade da história bíblica. Eles adorariam a Deus, mesmo que Deus não os resgatasse da fornalha ardente.
Amém? Eles não punham em causa o poder de Deus. Eles não punham em causa a sua fé. Eles não se contaminariam com esta cultura perversa. Eles nunca se contaminariam. Eles não iam buscar solução a outra gente qualquer. Deus era Deus na vida deles. E eles adorariam a Deus independentemente se Deus fizesse um resgate ou não das suas vidas. A vida deles dependia de Deus integralmente. Isto é tão simples, eu até custa-me dizer, mas é simples. Mas é isto o fundamento do cristianismo. Independentemente, não é? Nós vivemos para Deus. Mesmo se Ele não nos curar, a nossa fé e a nossa adoração é dEle. Não é? E agora, outra sugestão, outra linha do pensamento. Quando o rei olhou para dentro da... há aqui coisas chocantes. Uma das coisas chocantes é que os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados ao aproximarem-se da fornalha. É chocante esta história, não é? Este episódio. Mas há uma coisa interessante aqui nesta história. É que quando o rei Nabucodonosor olhou, eles viram um quarto homem dentro da fornalha. E ele disse, tem o aspecto do Filho de Deus. Então Nabucodonosor, tendo uma cultura perversa, instaurando uma cultura perversa, uma estátua sem nome que simbolizaria toda a junção dos deuses pagãos daquela época, ainda assim Nabucodonosor conhecia quem era o Filho de Deus. Então o Filho de Deus estava dentro da fornalha. Agora escute isto. Eu não sei porque que você está a passar, eu sei porque que eu estou a passar. Uma coisa eu lhe garanto. O rei não governa só no trono. O rei também governa dentro da fornalha. O rei também governa na fornalha do seu sofrimento. O rei também governa na fornalha da sua dificuldade. O rei também governa na fornalha dos seus problemas difíceis. O rei também governa, se algum dia você foi violado por alguém, o rei continua a governar. Se algum dia você foi rejeitado por alguém, o rei continua a governar. Se algum dia você passou por uma situação de saúde difícil, o rei governou nessa situação. Se algum dia você achou que já não tinha capacidade para nada, o rei governou nessa situação. Em todas as situações difíceis da sua vida, o rei estava lá ao seu lado a governar. Ele saiu do trono para entrar na fornalha da sua vida. Amém? Deixe Deus falar. Hoje mesmo, Ele saiu do trono para estar aqui conosco. Amém? Isto é uma metáfora. E falando em metáfora, fogo à luz do Antigo Testamento, da cultura judaica, fogo simboliza problemas, massacre, dificuldade, sofrimento, tempestade difícil. Fogo simboliza isso. O nosso rei passou por uma fornalha muito mais ardente do que a nossa. A fornalha do Getsemane. Ele sabe o que é uma fornalha. Ele sabe o que é ser massacrado. Ele sabe o que é ser maltratado. Ele sabe o que é ser maltratado com dificuldade, com sacrifício, com dor. Ele sabe o que é isso. Ele hoje se deslocou do trono para estar dentro da fornalha onde você está. Não sei o que é que você... Eu sei o que vocês já passaram. Sei o que o António Augusto passou. Sei o que a Ana Maria passou. Sei o que a Carla passou. A Helena passou. O Joaquim passou. O João passou. O Antelmo passou. Eu sei o que vocês passaram. Mas também sei que naquele momento Deus estava na fornalha da vossa vida. Amém? Deus estava lá. Ficámos com lesões físicas. Ficámos com lesões. Mas o Rei saiu do trono para entrar na fornalha onde nós estávamos. E há duas coisas chocantes aqui nesta história. A primeira coisa chocante é os homens morreram à entrada da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram vivos. A segunda coisa chocante é que estava lá um quarto homem vivo dentro da fornalha. E essa coisa chocante tem que ser o nosso testemunho. Nós podemos estar dentro da fornalha, mas o quarto homem, o rei, governa dentro da fornalha. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O sofrimento na Bíblia relaciona-se com o caráter. O fogo relaciona-se com o ouro.
Daí aquele texto de 1 de Pedro 1,7. Eu vou ler em... Alguém gostaria de ler o texto em voz alta? 1 de Pedro 1,7. Ninguém. Ok. Amém. Mas era a Elisângela que queria ler. Isaías 43, 1 e 2. Se faz favor. Estes textos combinam. Este texto de Isaías é maravilhoso. É magnífico. Isaías 43, 1 e 2. Dei a vocês o meu próprio nome. Vocês são meus. Quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. Amém. O irmão crê nisso. As chamas não farão mal a vocês. Diga lá assim comigo. Na fornalha estava um quarto homem. O Deus visível. Então é possível, no meio do nosso sofrimento, nós vermos Deus. É possível, no meio do nosso sofrimento, nós percebermos que Ele está lá. Eu vos pedisse, levantem a mão para eu perceber quem é que já sentiu Jesus no meio do sofrimento. Amém. Eu podia terminar agora. Amém. Todos nós já sentimos Ele visível, tangível, real lá ao nosso lado. Então, se Ele esteve lá uma vez, continuará a estar. E eu vou terminar. Amém. Olha, eu gosto de dizer isto assim. Eu sei que isto, sabem, alguém já agora que estamos, alguém conhece o termo que se usa quando Jesus aparecia pré-encarnado no Antigo Testamento? Sim, mas qual era o termo do fenómeno? Teofania, sim, teofania. O David percebe disto. Teofania. Aquela foi uma teofania, mas sabe qual foi a última teofania? A teofania final. Foi Jesus se revelar o Deus invisível. Ele era a forma visível do Deus invisível. E sabe qual foi a última fornalha? Foi a fornalha que Jesus passou, Getsemane e cruz. Amém? Ele sabe o nível do nosso sofrimento. Diga lá assim comigo, Jesus foi lançado na fornalha por minha causa. Jesus foi lançado na fornalha por causa da Elsa, por causa da Sandra, por causa da Emília, por causa da Celeste. Jesus foi lançado na fornalha por nossa causa. Amém? Você crê nisso? Não deixe a cultura do mundo vencer a sua fé. Amém? Não deixe a cultura do mundo vencer a sua fé. E sabe qual foi a dor maior de Jesus naquela fornalha do Getsemane? A dor maior de Jesus, o fogo maior, deve ser aquilo que nos queima todos os dias. O fogo maior de Jesus na fornalha do Getsemane foi Ele perceber isto que nós percebemos também. Nós todos aqui, todos, sem exceção, fomos criados para a presença de Deus. Amém? Quem é que acha que foi criado para a presença de Deus? Todos.
Todos fomos criados para a presença de Deus. Sabe qual é a dor maior? Não é o sofrimento de lidar com pessoas no mundo que não têm escrúpulos, que são diferentes de nós, que são desonestos connosco. Essa não é a maior dor, nem maior fogo. O fogo maior que nós passamos é o facto de nós percebermos que fomos criados para a presença de Deus, e quando nós fugimos dessa presença é uma agonia. Jesus passou na fornalha ardente da agonia, porque por causa de nós ele teve que sair da presença de Deus. Amém? Então o Rei voltou para a nossa fornalha para que nós pudéssemos perceber que estamos na sua presença. A maior agonia de Jesus na fornalha do Getsemane era ficar longe. Ele diz: Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que eu vá até ao fim. Mas ele sabia que o maior sacrifício, o maior sofrimento, a maior dor era ficar longe da presença de Deus. E eu vou terminar. Nabucodonosor depois tem uma expressão muito interessante que diz o seguinte: nenhum Deus os podia salvar assim como o seu Deus. Eu espero que as pessoas à nossa volta possam dizer: nenhum Deus podia salvar a Teresa como o Deus dela. Nenhum Deus podia salvar o Dário como o Deus dele. Nenhum Deus podia salvar a Isabel como o Deus dela. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E agora vou terminar desta forma. Escute bem isto, por favor. Por que é que nós passamos pelo sofrimento? Eu acho que se nós queremos ser melhores pessoas, pessoas mais dedicadas aos outros, mais solidárias, mais amorosas, mais interventivas na vida dos outros, mais conscientes da presença de Deus, mais interventivas em fé, se nós quisermos ser pessoas assim, temos que de facto passar pelo sofrimento. Amém? Temos que de facto passar pelo sofrimento. Eu vou citar um texto que eu citei a semana passada e vou terminar. O Salmo diz o seguinte: que nós somos trigo para dar alimento às pessoas, vinho para dar alegria às pessoas, aliás, pão para dar força às pessoas, vinho para dar alegria às pessoas e azeite para reluzir o rosto das pessoas. Escute isto, por favor, e eu vou terminar. A Bíblia não diz que o homem vai comer trigo, mas diz que vai comer pão. A Bíblia não diz que o homem vai comer uva, mas diz que vai beber vinho. E a Bíblia não diz que o homem vai comer azeitona, mas diz que vai usar o azeite. Vai usar o pão para ter força e alimentar, vai usar o vinho para dar alegria e vai usar o azeite para curar os outros. Vou-lhe dizer uma coisa: tanto o trigo, como o pão, como o azeite, vêm de produtos que foram esmagados no lagar. Se a nossa vida não for esmagada, não dará vinho, não dará pão, não dará azeite. Então passamos pela fornalha para sermos vinho, para alegrar os outros, para sermos pão, para dar força e alimento aos outros, e sermos azeite para curar os outros. Então a fornalha serve para isso, para sermos pessoas que possamos não nos contaminar com a cultura deste mundo, mas possamos não ser trigo, porque só os pássaros comem o trigo. Não ser uva, não ser apenas azeitona, mas ser pão para dar força, ser vinho para dar alegria e ser azeite para fazer os outros curados. Amém?